Voltei para a casa da prisão e minha filha de 9 anos me perguntou: quem é você? Fiquei parada na porta com meus papéis de liberação na mão, olhando para a criança cujo sorriso bobo eu nunca confundiria. Sofia, querida, sou eu. É a mamãe. Estou em casa. Sofia ficou pálida como se tivesse visto um fantasma. Mas o papai disse que você morreu na prisão. O quê? Isso é loucura. Estou bem aqui. Ela recuou para dentro da casa, suas lágrimas agora escorrendo. Não, não, não. A mamãe está morta. Fomos ao funeral dela. Coloquei flores na caixa de madeira em que ela estava. Que caixa? Que funeral? Dei um passo à frente, mas Sofia correu mais para dentro da casa. Papai! Meu marido Rodrigo apareceu no corredor e quando me viu, seus joelhos literalmente fraquejaram. Quem é você? Ele puxou Sofia para trás dele, protetor. Rodrigo, do que você está falando? Sou eu, Juliana. Acabei de ser libertada da prisão. Segurei meus papéis de liberação, mas ele não se mexeu. Juliana morreu há 8 meses. Sua voz estava quebrando. Ela se matou na cela. O diretor me ligou pessoalmente e entregou a carta de despedida. Identifiquei o corpo. Nós a enterramos. Minhas pernas ficaram fracas. Isso é impossível. Escrevi cartas para você toda semana. Liguei quando pude. Conversamos sobre o aniversário da Sofia há 3 semanas. Rodrigo balançou a cabeça lentamente. Não recebi nenhuma carta ou ligação há 8 meses. Não desde... Ele pausou. Desde que minha esposa morreu. Não sei quem você é ou que tipo de jogo doentio é esse. Mas você precisa ir embora. Jogo? Rodrigo, eu sou sua esposa. Somos casados há 12 anos. Ele foi até a gaveta da cozinha e puxou uma pasta. Suas mãos estavam firmes agora, como se tivesse decidido algo. Dentro, havia documentos. Uma certidão de óbito com meu nome. Um papel timbrado oficial da prisão, dizendo que eu tinha tirado minha própria vida. Um programa do meu funeral com minha foto nele. Esta é a certidão de óbito da minha esposa, ele disse baixinho. Assinada pelo médico da prisão. Encarei os papéis. Pareciam reais. Selos oficiais, assinaturas, tudo. Isso é falso. Tem que ser. Alguém está mentindo para você. Sofia espiou atrás do pai. Você cheira como a mamãe. Ela sussurrou para mim, como o shampoo dela. Mas Rodrigo permaneceu firme. Ele puxou Sofia de volta gentilmente. Querida, sei que você sente falta da mamãe, mas essa não é ela. Às vezes pessoas más fingem ser alguém que amamos. A maneira como ele disse isso, tão protetor, tão triste, me fez sentir louca. Foi quando uma mulher apareceu do corredor. Loira, talvez 30 anos, com a mão descansando em uma barriga visivelmente grávida. Ela parecia ter uns 7 meses. Rodrigo, está tudo bem? Ela se aproximou e tocou o braço dele. Esta mulher diz que é Juliana, Rodrigo disse baixinho. Os olhos da mulher loira imediatamente se encheram de choque e simpatia. Ai, querida. Ela estendeu a mão para mim. Sinto muito, mas depois que Rodrigo perdeu a esposa, nos conhecemos em um grupo de apoio. Perdi meu marido também. Sei como o luto pode ser horrível. Ela se virou para Rodrigo. Devo ligar para a polícia? Você se casou com outra pessoa? Minha voz falhou quando viu o anel no dedo dela. Já se passaram 8 meses e você já está tendo um bebê com outra pessoa? Eu sofri. Segui em frente pela Sofia. Patrícia tem sido maravilhosa com ela. Patrícia apertou a mão dele. Sofia, querida, por que você não vai para o seu quarto enquanto resolvemos isso? Sofia me olhou mais uma vez. Ela estava começando a acreditar em mim. Mas ela tem a voz da mamãe também. Dei a ela nosso sorriso característico, que costumava significar hora das panquecas. Ela fez o sorriso. Patrícia se ajoelhou para ela. Eu sei, querida. Os olhos de Sofia se iluminaram. Posso abraçá-la? Ela perguntou esperançosa. Não, querida. Sua mamãe está no céu. Lembra? Visitamos o lugar especial dela semana passada. Tentei protestar, mas ela mandou Sofia para cima e pegou o celular. Sinto muito, mas preciso proteger minha família. Ela discou 190 enquanto meu marido apenas ficava ali parado. Sim, tem uma mulher na nossa casa alegando ser a esposa falecida do meu marido. Ela parece estar mentalmente doente. Espere, eu estava desesperada. Agora me pergunte qualquer coisa sobre nós que só eu saberia. Implorei a Rodrigo. Nosso primeiro encontro foi naquele restaurante chinês terrível. Você teve intoxicação alimentar. Sofia nasceu durante uma tempestade de neve. A expressão de Rodrigo mudou, mas foi quando Patrícia interrompeu. Qualquer um poderia descobrir isso. Redes sociais, conversando com amigos. Querida, entendo que o luto faz as pessoas fazerem coisas, mas isso é cruel. A cicatriz na minha barriga da minha cesárea. Continuei. Que parece uma espada. O rosto de Rodrigo ficou branco. Como você sabe disso? Levantei minha blusa levemente mostrando minha cicatriz de cesárea em forma de espada. Rodrigo cambaleou para trás. Meu Deus, como isso é possível? A mão de Patrícia apertou o braço dele. Rodrigo, cicatrizes podem ser falsificadas. Não deixe ela te manipular. Eu podia ver que Rodrigo estava dividido. A polícia chegou em poucos minutos. O policial olhou meus papéis de liberação, depois a certidão de óbito que Rodrigo mostrou a ele. Esses papéis de liberação parecem legítimos, o policial disse. Mas essa certidão de óbito também. Deixe-me fazer algumas ligações. Ele se afastou, telefone no ouvido. Depois de 5 minutos, ele voltou. A prisão confirma que Juliana Santos morreu há 8 meses. Ela se matou. O corpo foi liberado para a família. Ele me olhou com pena. Senhora, não sei quem você é, mas você precisa ir embora. Se voltar, será presa. Enquanto me levavam embora, ouvi Sofia chorando pela janela de cima. Mas ela sabia da cicatriz. A mamãe sempre dizia que é porque eu era a guerreira dela. Eu podia ouvir a voz de Patrícia acalmando ela. Às vezes as pessoas fazem pesquisas. Seu papai fala sobre sua mamãe online. Às vezes as pessoas podem aprender coisas. Mas a maneira como ela disse isso fez meu sangue congelar. Algo suspeito estava acontecendo e eu iria descobrir. Dirigi 2 quarteirões e parei em um estacionamento vazio, atrás de um supermercado fechado. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia desligar o motor. Os papéis de liberação estavam no meu colo, amassados de onde o policial os pegou para verificar. Eu continuava ouvindo a voz dele, dizendo que a prisão confirmou que eu morri há 8 meses. Meu celular tinha 3% de bateria e nenhum lugar para carregá-lo. Reclinei o banco para trás e encarei o teto do carro, tentando dar sentido ao que acabou de acontecer. O rosto de Rodrigo, quando me viu, continuava passando na minha cabeça como um filme que eu não conseguia desligar. A maneira como ele me olhou, como se eu fosse uma estranha. A maneira como Patrícia tocou o braço dele, protetora, como se ela o possuísse agora. Sofia chorando pela janela sobre a cicatriz. Devo ter cochilado porque quando abri os olhos, a luz cinza estava entrando pelo para-brisa. Meu pescoço doía pelo ângulo estranho e minha boca tinha um gosto horrível. Verifiquei meu celular. 2% de bateria. 6h47 da manhã. O cartório de registros do condado abria às 8 horas. Liguei o carro e dirigi para o centro. Meus papéis de liberação apertados em uma mão. A funcionária do cartório de registros era uma mulher de aparência cansada com óculos pendurados em uma corrente. Deslizei meus papéis pelo balcão. Ela olhou para eles, depois digitou algo no computador. O dedo dela parou de se mover. Ela olhou para a tela, depois para mim, depois de volta para a tela. Ela pegou o telefone sem dizer nada e pressionou um botão. Um homem de gravata saiu de um escritório nos fundos. O supervisor, baseado no seu crachá. Ele olhou meus papéis, digitou no mesmo computador e suas sobrancelhas se levantaram. Senhora, nosso sistema mostra você como falecida há 8 meses. Ele disse
disse baixinho. Certidão de óbito registrada pelo Departamento de Correções. Meu estômago caiu. Isso é impossível. Acabei de sair ontem. Estou bem aqui. Ele clicou o mouse algumas vezes. O registro mostra que Juliana Santos morreu por suicídio sob custódia. Há uma certidão de óbito registrada. Ele pausou. Gostaria de uma cópia? Eu acenei porque não conseguia falar. Ele desapareceu nos fundos e voltou com um documento impresso. Meu nome, minha data de nascimento, data de óbito há 8 meses, a assinatura do médico da prisão, um selo oficial do estado que parecia completamente real. Saí para o meu carro com pernas trêmulas e sentei no banco do motorista comparando os dois documentos. Os papéis de liberação tinham timbre oficial, assinaturas, carimbos. A certidão de óbito tinha timbre oficial, assinaturas, carimbos. Ambos pareciam legítimos. Ambos tinham selos do estado. Alguém se deu ao trabalho enorme de fazer o mundo pensar que eu morri enquanto me mantinha viva na prisão. Alguém com acesso a sistemas e documentos oficiais. Alguém que poderia falsificar uma certidão de óbito e fazê-la aparecer em bancos de dados do governo. Eu precisava descobrir quem e por quê, mas não tinha ideia de por onde começar. Lembrei que a conselheira da prisão mencionou algo sobre um centro de recursos de reintegração no centro que ajudava pessoas saindo. Eu tinha quase nenhum dinheiro, talvez R$ 40 nos meus fundos de liberação e nenhum lugar para ficar. Digitei o endereço no meu celular antes que a bateria morresse completamente e dirigi até lá. O centro de reintegração ficava em um prédio antigo de tijolos com uma placa desbotada. Dentro, uma mulher na recepção olhou para cima quando entrei. Comecei a explicar minha situação e vi a expressão dela mudar de interesse educado para choque para alarme. Ela pegou o telefone no meio da frase e ligou para alguém. Preciso conectá-la com assistência jurídica agora, ela disse. Isso vai muito além de coisas normais de reintegração. Você precisa de um advogado que entenda de justiça criminal e problemas civis de identidade. Enquanto ela fazia ligações, ela me apontou para um computador no canto. Entrei na minha antiga conta de e-mail, usando a senha que lembrava. A conta abriu, mas tudo parecia errado. Verifiquei o histórico de login. Há 8 meses, minha conta foi acessada de um endereço IP que não reconheci. No mesmo dia, minha senha foi alterada. Fui bloqueada exatamente quando a documentação de óbito apareceu. Alguém tinha assumido minha conta de e-mail para me impedir de contatar qualquer pessoa. Voltei para a recepção e pedi para usar o telefone. A mulher entregou e disquei o departamento de registros da prisão de memória. Uma funcionária entediada atendeu. Perguntei sobre meus registros de correspondência enviada e registros telefônicos. Ela me colocou em espera. 15 minutos de música de elevador ruim depois, ela voltou. Esses registros exigem uma solicitação formal por escrito. O processamento leva 4 a 6 semanas. Desliguei sentindo-me derrotada. Tudo exigia espera, exigia papelada, exigia tempo que eu não tinha. A trabalhadora de reintegração saiu do telefone e sorriu para mim. A assistência jurídica vai ligar de volta para você. Eles estão agendando uma consulta de triagem. O telefone dela tocou 5 minutos depois. Ela me entregou e conversei com alguém que me agendou com uma advogada chamada Helena Vieira. Daqui a 3 dias. 3 dias pareciam uma eternidade quando eu não tinha onde dormir e meu filho pensava que eu estava morta. A trabalhadora de reintegração deve ter visto meu rosto porque fez outra ligação e encontrou uma vaga de emergência em um abrigo para mim hoje à noite. Agradeci e saí com o endereço escrito em um pedaço de papel. De volta ao meu carro, não conseguia parar de pensar no rosto de Sofia quando me viu. A maneira como os olhos dela se iluminaram por apenas um segundo antes do medo tomar conta. Ela me reconheceu. Ela conhecia meu cheiro, minha voz, meu sorriso. Antes de Patrícia convencê-la do contrário, ela sabia que eu era a mãe dela. Encontrei um caderno no porta-luvas e comecei a escrever. Cada detalhe que conseguia lembrar sobre nossa vida juntas. A maneira como eu costumava fazer panquecas em forma de dinossauros. A música que cantava quando ela não conseguia dormir. O jogo que jogávamos onde fingíamos que seus carrinhos de brinquedo podiam falar. A vez que ela quebrou o braço caindo do balanço e eu a segurei no pronto-socorro. Seu elefante de pelúcia favorito chamado Senhor Tromba. A cicatriz no joelho dela de aprender a andar de bicicleta. Coisas que só a mãe verdadeira dela saberia. Coisas que eu poderia precisar para provar quem eu sou. Dirigi para o endereço do abrigo que a trabalhadora de reintegração me deu. O prédio parecia velho e cansado, com tinta descascando e uma luz piscando sobre a entrada. Dentro, uma mulher na recepção verificou meu nome em uma lista e me entregou uma chave para um armário e um cobertor fino. A área de dormir tinha fileiras de catres apertados juntos e encontrei um vazio perto da parede dos fundos. Guardei as chaves do carro e o caderno no armário. Depois, sentei no catre com minha papelada de liberação espalhada no meu colo. Minha lista de inventário de propriedade listava tudo o que eu supostamente tinha na minha cela quando fui libertada. Minha escova de dentes, 3 livros, uma foto de Sofia de 5 anos atrás, 2 pares de meias, roupas íntimas, as roupas fornecidas pela prisão que vesti na saída. Mas me lembrei de escrever pelo menos 6 cartas para Rodrigo nas semanas antes da minha suposta morte há 8 meses. Cartas sobre o aniversário próximo de Sofia, sobre como eu estava contando os dias até a liberação, sobre o quanto sentia falta deles dois. Nenhuma dessas cartas apareceu no registro de correspondência enviada, anexado à minha ficha de propriedade. O registro parou há 8 meses com uma carta para minha irmã, depois nada. Como se minha capacidade de comunicação com o mundo exterior tivesse simplesmente desaparecido da noite para o dia. Acordei cedo quando o alarme de alguém tocou 3 catres adiante. Minhas costas doíam pelo colchão fino e me senti suja por dormir com minhas roupas. Peguei minhas coisas do armário e saí antes que a correria do café da manhã começasse. A certidão de óbito que Rodrigo me mostrou listava o nome do cemitério e o número da sepultura. Digitei o endereço no meu celular e atravessei a cidade. Os portões do cemitério estavam abertos e segui a estrada sinuosa passando por fileiras de lápides até encontrar o número da seção. Estacionei e caminhei pela grama molhada lendo nomes e datas em marcadores até vê-la. Meu nome, Juliana Santos, minha data de nascimento e uma data de óbito de há 8 meses. Flores frescas estavam em um vaso de metal anexado à lápide. Alguém tinha estado aqui recentemente, provavelmente Rodrigo e Sofia visitando o que pensavam ser meu túmulo. Fiquei ali olhando para minha própria lápide e senti como se estivesse me observando de fora do meu corpo. Essa coisa existia no mundo real. Alguém pagou dinheiro por ela. Alguém gravou meu nome em pedra. Alguém colocou meu suposto corpo no chão sob esse local exato. A coisa toda parecia errada de uma forma que fez minha pele arrepiar. Peguei meu celular e tirei fotos de tudo. A lápide de diferentes ângulos, as flores, o marcador do número da sepultura, o nome da funerária gravado na parte inferior da pedra. Então voltei para o meu carro e procurei o endereço da funerária. 3 quarteirões de distância. Dirigi até lá e estacionei no pequeno estacionamento deles. O prédio era de tijolos com colunas brancas, tentando parecer chique, mas principalmente parecendo datado. Dentro cheirava a flores e limpador de carpete. Um homem de terno escuro olhou para cima de uma mesa quando entrei. Perguntei se poderia falar com quem cuidou dos arranjos para Juliana Santos há 8 meses. Ele pareceu confuso e perguntou se eu era um membro da família. Disse a ele que eu era Juliana
Helena Santos e precisava ver o arquivo. O rosto dele ficou pálido, e ele se levantou rapidamente, dizendo que precisava buscar o diretor. Alguns minutos depois, um homem mais velho saiu e se apresentou como Miguel Almeida. Ele perguntou do que se tratava, e pude ver que ele pensava que eu era algum tipo de vigarista ou pessoa louca. Puxei meus papéis de liberação e levantei meu pulso para que ele pudesse ver a pulseira de identificação da prisão, que esqueceram de cortar quando saí. A expressão dele mudou de defensiva para chocada. Ele me pediu para esperar e desapareceu em um escritório nos fundos. Quando voltou, estava carregando uma pasta grossa. Sentou-se em uma mesa em uma pequena sala de conferências e a abriu cuidadosamente. A certidão de óbito estava em cima, assinada por alguém chamado Dr. João Ferreira da unidade médica da prisão. Embaixo estava um formulário de autorização de transporte, com timbre oficial do Departamento de Correções, instruindo a funerária a receber a falecida e preparar para sepultamento imediato. As mãos de Miguel tremiam ligeiramente enquanto ele folheava as páginas. Miguel começou a explicar o que aconteceu há 8 meses em voz baixa. O corpo chegou em uma bolsa de transporte lacrada, com uma etiqueta anexada que tinha meu nome e número de prisioneira. A papelada dizia, caixão fechado apenas. Nenhum velório por causa da natureza da morte. Ele disse que isso era incomum, mas não inédito com mortes na prisão, especialmente quando envolviam violência ou trauma. Rodrigo veio fazer arranjos e assinar papéis, mas ele nunca viu realmente o corpo. A prisão insistiu que os restos permanecessem lacrados por razões de saúde e segurança. Miguel admitiu que isso o incomodou na época, porque ele geralmente exige identificação da família, mas a documentação era tão oficial e completa que ele seguiu o protocolo da prisão. Rodrigo escolheu um caixão, aprovou o design da lápide e pagou por tudo. O sepultamento aconteceu 3 dias depois com Rodrigo, Sofia e alguns amigos de Rodrigo comparecendo. Miguel me mostrou fotos do serviço. Minha filha parada ao lado daquele caixão fechado, segurando a mão de Rodrigo. Perguntei a Miguel se poderia obter cópias de tudo no arquivo. Ele hesitou, olhando para os papéis, e depois para o meu rosto, e depois para minha pulseira de identificação da prisão. Finalmente, ele disse que faria cópias porque algo sobre toda essa situação pareceu errado para ele mesmo naquela época. Ele levou a pasta para uma copiadora no canto e ouvi ela zumbindo e clicando por vários minutos. Ele voltou com uma pilha de papéis e a deslizou pela mesa. A autorização de transporte, a certidão de óbito, suas anotações de admissão descrevendo como o corpo lacrado chegou, a fatura que Rodrigo pagou, tudo. Agradeci e saí antes que ele pudesse mudar de ideia sobre me ajudar. De volta ao abrigo, encontrei uma mesa vazia na sala comum e espalhei todos os meus documentos. Papéis de liberação à esquerda, certidão de óbito e papéis da funerária à direita. Minha lista de inventário de propriedade e o registro de correspondência parado no meio. Peguei uma caneta e comecei a escrever uma linha do tempo no verso de um envelope. Há 8 meses, algo aconteceu que fez minhas cartas pararem de sair. Na mesma época, alguém acessou minha conta de e-mail de um local desconhecido e mudou minha senha. Na mesma semana, uma certidão de óbito foi criada com a assinatura do médico da prisão. Dias depois, um corpo lacrado foi transportado para a funerária sob meu nome. Rodrigo recebeu notificação oficial. Um funeral aconteceu. Minha família enterrou alguém que pensaram ser eu. Tudo isso aconteceu enquanto eu estava viva na minha cela, completamente inconsciente de que o mundo exterior pensava que eu estava morta. Uma assistente social fazendo rondas pelo abrigo parou na minha mesa e perguntou se eu precisava de ajuda com alguma coisa. Expliquei que acabei de ser libertada e precisava solicitar vale alimentação e assistência em dinheiro de emergência. Ela puxou alguns formulários e me ajudou a preenchê-los. Quando os enviamos online, ambos os pedidos foram imediatamente sinalizados com mensagens de erro. O banco de dados do estado me mostrava como falecida. A assistente social tentou ligar para o escritório de benefícios, mas foi transferida 3 vezes antes de desistir. Ela disse que eu precisaria resolver meu status legal antes que qualquer programa de assistência funcionasse. A mesma coisa aconteceu quando tentei obter uma carteira de biblioteca para usar os computadores deles. A bibliotecária digitou meu nome e número de CPF no sistema. Franziu a testa para a tela e disse que não poderia emitir um cartão para alguém listado como falecido nos registros do estado. Cada sistema que eu tocava me tratava como um fantasma. Passei minha segunda noite no abrigo escrevendo uma longa carta para Rodrigo, em papel de caderno. Expliquei tudo o que descobri até agora. As cartas faltando no meu inventário de propriedade, o túmulo com meu nome nele, o arquivo da funerária mostrando um corpo lacrado que ninguém realmente identificou, a conta de e-mail parada e a linha do tempo de quando tudo aconteceu. Fiz cópias dos meus papéis de liberação e imprimi as fotos do túmulo do meu celular em uma farmácia. Coloquei tudo em um envelope com o nome de Rodrigo nele. Queria que ele visse as evidências por escrito quando Patrícia não estivesse lá para interceptar ou explicar tudo. Talvez ver tudo exposto ajudasse ele a entender que algo terrível aconteceu com nós dois. Na manhã seguinte, procurei o endereço do local de trabalho de Rodrigo online. Ele trabalhava em uma seguradora no centro, em um grande prédio de escritórios. Dirigi até lá e fui para a sala de correspondência no saguão, endereçando o envelope para o nome completo de Rodrigo e a empresa. O funcionário pegou sem fazer perguntas e saí sentindo que realizei algo pequeno, mas importante. Então dirigi até o Detran para tentar obter uma nova carteira de identidade, já que a minha expirou enquanto eu estava na prisão. Esperei na fila por 40 minutos antes de chegar a uma janela. A funcionária digitou minhas informações no computador e seu rosto mudou. Ela chamou um supervisor. O supervisor olhou para a tela e depois para mim e disse que não podiam emitir identificação para alguém cujos registros mostravam como falecido. Tentei explicar sobre o erro da prisão, mas o supervisor apenas continuava dizendo que eu precisava resolver meu status com o cartório de registros vitais do estado primeiro. Saí do Detran sem nada, ainda incapaz de provar quem eu era para qualquer sistema oficial. O escritório de assistência jurídica ficava em um prédio decadente perto do tribunal, terceiro andar sem elevador. Subi as escadas carregando minha pasta de documentos, minhas pernas ainda trêmulas pela rejeição do Detran. A sala de espera tinha cadeiras de plástico e revistas desatualizadas, mas a recepcionista foi gentil quando expliquei que tinha uma consulta com Helena Vieira. Ela me levou para um pequeno escritório onde uma mulher nos seus 40 anos sentava atrás de uma mesa coberta de arquivos de casos. Helena se levantou e apertou minha mão firmemente, seu aperto quente e reconfortante de uma forma que fez minha garganta apertar. Ela gesticulou para a cadeira do outro lado da mesa e puxou um bloco de anotações amarelo, caneta pronta. Comecei a falar e não conseguia parar. A história toda saindo enquanto ela escrevia página após página de notas. Ela fez perguntas específicas sobre datas e horários, sobre com quem conversei na prisão, sobre a redação exata na certidão de óbito. Quando cheguei à parte sobre Sofia reconhecendo meu cheiro e sorriso, ela olhou para cima de suas notas, com algo triste nos olhos, mas continuou escrevendo. Uma hora passou, depois outra, e ela nunca agiu como se eu estivesse louca ou mentindo. Ela havia lidado com casos onde pessoas foram condenadas injustamente, ela me disse, mas nunca nada como isso, onde alguém foi apagado de registros
registros oficiais enquanto ainda respirava. O bloco de anotações estava meio cheio quando terminei e ela voltou suas notas antes de falar. Precisávamos entrar com uma petição de emergência no tribunal, ela explicou, para provar legalmente minha identidade e obter uma ordem de proteção para que eu não pudesse ser presa apenas por existir. A voz dela era firme e profissional, enquanto ela expunha a linha do tempo, me avisando que isso poderia levar meses e precisaria de provas sólidas. Evidências de DNA me comparando a Sofia seriam essenciais, junto com testemunho de pessoas que me conheciam antes da prisão. Acenei, tentando absorver tudo enquanto ela abria formulários no computador. O teclado clicou enquanto ela digitava, me fazendo perguntas sobre meu histórico e história familiar. Eu tinha algum parente vivo que poderia fornecer amostras de DNA ou testemunho? Minha irmã morava 3 estados de distância, disse a ela. Mas não tínhamos falado desde antes da prisão porque nosso relacionamento era complicado. Helena anotou isso e disse que relacionamentos complicados ainda eram úteis para a comparação de DNA. Ela abriu uma nova janela na tela e começou a listar todas as evidências que reunira. Os papéis de liberação com seus carimbos e assinaturas oficiais, o arquivo da funerária mostrando o transporte do corpo lacrado, a linha do tempo de quando meu e-mail foi bloqueado, minhas cartas paradas que nunca chegaram a Rodrigo. Ela digitou rapidamente, organizando tudo em categorias. Mas precisávamos de mais, ela disse sem olhar para cima da tela. Meus registros completos da prisão, incluindo filmagens de vigilância do dia em que eu supostamente morri, arquivos médicos mostrando que eu estava viva e recebendo tratamento, registros de visitantes provando que tive contato com a equipe, registros telefônicos mostrando chamadas que fiz. Ela entraria com uma solicitação de liberdade de informação para tudo isso, ela me disse, seus dedos voando pelo teclado, enquanto redigia o documento. A solicitação foi para o departamento de correções, exigindo cada pedaço de papel e vídeo relacionado ao meu caso. Enquanto isso imprimia, ela abriu outro documento e começou a escrever uma carta para o diretor da prisão. Seu tom mudou para formal e severo, enquanto ela digitava sobre preservação de evidências e potenciais violações criminais. Ela copiou o escritório do Procurador-Geral do Estado na carta, ela explicou, porque essa situação ia além de erros administrativos normais. Alguém com acesso a sistemas oficiais tinha deliberadamente falsificado registros, e isso era um crime sério. A impressora Zoom riu, enquanto página após página saía, e ela assinou cada uma com flourish, antes de deslizá-las em envelopes. Observei-a trabalhar com uma estranha mistura de alívio e ansiedade, crescendo no meu peito. Alguém finalmente estava tomando providências, em vez de apenas me dizer que eu estava errada ou confusa. Ela selou os envelopes e os empilhou na sua caixa de saída para envio. Depois se virou de volta para mim, com um pequeno sorriso. Isso era apenas o começo, ela avisou. Mas pelo menos agora, eu tinha representação e um plano. Saí do escritório dela uma hora depois com cópias de tudo que ela arquivou, descendo aqueles 3 lances de escada com minha pasta mais grossa do que antes. Pela primeira vez desde aparecer na porta de Rodrigo, senti que talvez pudesse provar o que aconteceu comigo. O pânico e a confusão que estavam me sufocando por dias, afrouxaram só um pouquinho. Eu tinha uma advogada que acreditava em mim e sabia como lutar contra sistemas burocráticos. Lá fora na calçada, verifiquei o horário no telefone emprestado do abrigo que tinham me dado para emergências. Ainda tarde, com horas antes de precisar estar de volta para o jantar. Comecei a caminhar em direção ao ponto de ônibus quando uma mulher me abordou. Talvez 35 anos, com uma bolsa mensageira e um sorriso profissional, mas amigável. Ela se apresentou como Cristina Lima e disse que era jornalista que cobria questões de justiça criminal. Alguém no centro de reintegração havia mencionado minha situação, ela explicou, e queria ouvir minha história. Meu estômago se apertou de preocupação sobre piorar as coisas, sobre Patrícia ver meu nome nas notícias e usá-lo para me manter longe de Sofia. Mas Cristina continuou falando, explicando como a atenção da mídia frequentemente forçava sistemas burocráticos a se moverem mais rápido, porque ninguém queria parecer incompetente em público. Ela prometeu verificar cada detalhe antes de publicar qualquer coisa e proteger minha privacidade o máximo possível, enquanto ainda expunha o que o sistema prisional fez. Estudei o rosto dela, tentando decidir se podia confiar nela. Ela puxou um cartão de visitas com seu nome e o logo do jornal, junto com links para artigos que escreveu sobre condenações injustas e reforma prisional. Os artigos pareciam legítimos quando dei uma olhada neles no celular dela. Investigações sérias que levaram a mudanças políticas. Concordei em conversar e encontramos uma cafeteria 2 quarteirões adiante, onde ela me comprou almoço, enquanto contei tudo novamente. Ela gravou nossa conversa no celular depois de pedir permissão e fez anotações em um caderno espiral coberto de manchas de café. 2 horas passaram, enquanto expus a linha do tempo. Mostrei meus documentos, expliquei sobre a funerária e o corpo lacrado. Os olhos dela se arregalaram quando mostrei o arquivo de Miguel sobre o protocolo de transporte, e ela tirou fotos de cada página com a câmera do celular. Isso era altamente incomum, ela disse. Quase inédito um corpo chegar lacrado sem velório. Sugeria que alguém com autoridade institucional orquestrou toda a encobertura. Alguém que poderia manipular papelada oficial e procedimentos de transporte. Ela fotografou meus papéis de liberação, a cópia da certidão de óbito, as fotos do túmulo, tudo. Quando terminamos, ela guardou suas anotações e prometeu começar a fazer ligações para o departamento de correções. Ela solicitaria comentário oficial sobre meu caso e veria como eles reagiram. Ela me disse que a reação deles diria muito sobre se isso foi um simples erro ou algo mais deliberado. Peguei o ônibus de volta para o abrigo, sentindo-me exposta e nervosa sobre o que aconteceria quando o artigo dela saísse. Na tarde seguinte, Cristina me mandou uma mensagem dizendo que tinha ouvido de volta do escritório de informação pública do departamento de correções. A resposta deles foi breve e burocrática, ela disse, alegando que estavam analisando o assunto, mas não podiam discutir registros individuais de prisioneiros. Isso era linguagem governamental para pânico interno, ela explicou, porque organizações só usam esse tipo de linguagem quando estão correndo para descobrir o que deu errado. 3 dias depois de enviar minha carta para o local de trabalho de Rodrigo, um número desconhecido ligou para o telefone emprestado do abrigo. Quase não atendi porque achei que era spam, mas algo me fez pegar. A voz de Rodrigo veio tremendo e incerta, perguntando se poderíamos nos encontrar em algum lugar público para conversar. Ele tinha recebido minha carta no trabalho, ele disse, e não conseguia pensar em mais nada desde que a leu. Minhas mãos tremiam enquanto concordei em encontrá-lo na mesma cafeteria onde conversei com Cristina. Ele tinha visto todas as evidências expostas por escrito, longe da interferência protetora de Patrícia, e algo tinha mudado em como ele estava processando tudo. Desliguei e sentei na minha cama do abrigo, olhando para o telefone, me perguntando se isso significava que ele estava começando a acreditar em mim ou se apenas queria mais respostas antes de decidir que eu era louca. A cafeteria estava quase vazia quando cheguei na tarde seguinte. Apenas algumas pessoas com laptops espalhadas. Rodrigo já estava sentado em uma mesa de canto
e pude ver de longe que ele parecia terrível. Olheiras sob os olhos, camisa amarrotada, cabelo em pé como se tivesse passado a mão nele a noite toda. A pasta Manila estava na mesa na frente dele, grossa com papéis. Deslizei para a cadeira do outro lado dele e observei enquanto ele abria a pasta com mãos trêmulas. Ele espalhou os documentos pela mesa entre nós, como se estivesse expondo evidências em uma cena de crime. Certidão de óbito, programa do funeral, cartas oficiais da prisão, tudo arrumado em fileiras organizadas. A voz dele saiu áspera quando finalmente falou, me perguntando como qualquer coisa disso poderia ser real se eu estava sentada bem ali na frente dele. Puxei meus próprios papéis, os documentos de liberação com seus carimbos e assinaturas oficiais. Conduzi-o por tudo que sabia, apontando para datas na minha papelada, mostrando a linha do tempo de quando minhas cartas e ligações deveriam tê-lo alcançado. Ele encarou os papéis por um longo tempo, antes de admitir algo que fez meu peito apertar. Ele disse que pareceu estranho quando minhas cartas e ligações de repente pararam de vir. Mas o conselheiro da prisão lhe disse que eu estava me afastando emocionalmente antes do suicídio. Foi o que disseram a ele, que eu estava me afastando de todos, me preparando para fazer isso. O conselheiro fez parecer normal, como um padrão que tinham visto antes. As mãos de Rodrigo ainda tremiam enquanto ele pegava o celular. Ele rolou pelas mensagens e virou a tela para mim. Havia uma mensagem supostamente minha, datada exatamente há 8 meses. A mensagem dizia que eu não aguentava mais a prisão, que ele deveria seguir em frente com a vida e me esquecer. Encarei aquelas palavras e fiquei enjoada porque nunca escrevi isso. Nunca mandei uma mensagem assim. Disse a ele que nem sabia como alguém poderia ter acessado minha conta de celular para mandar mensagem para ele, mas claramente alguém fez. Alguém queria que ele pensasse que eu estava desistindo. Ele acreditou também. Acreditou que eu estava dizendo adeus. Perguntei sobre a carta de despedida que o diretor supostamente entregou pessoalmente a ele. O rosto de Rodrigo ficou pálido e ele pegou a carteira. Tinha carregado ela com ele por 8 meses, ele disse, mantendo-a dobrada no couro. O papel estava gasto e macio de ser manuseado, dobrado onde tinha sido dobrado e desdobrado provavelmente centenas de vezes. Peguei dela com cuidado e comecei a ler. A caligrafia parecia com a minha, similar o suficiente para eu ver por que Rodrigo acreditou, mas as palavras estavam todas erradas. A redação era rígida e formal, nada como eu realmente escrevo ou falo. Dizia coisas sobre aceitar meu destino e encontrar paz, frases que eu nunca usaria. Falava sobre Sofia de uma forma distante que me fazia querer gritar porque nunca escrevi assim sobre minha filha. Rodrigo observava meu rosto enquanto eu lia, realmente me estudando. Pude ver algo mudando nos olhos dele, como se finalmente estivesse se permitindo considerar que talvez eu estivesse dizendo a verdade. Ele me perguntou o que eu precisava dele. A voz dele mal acima de um sussurro. Disse a